Muito bem, meu povo! Assuntinho Severinho, tudo bem, meu povo? Oi. Tá aqui a Daniela e nós aqui mais uma vez para apresentar mais uma lição, ajudar vocês, nos ajudar, todo mundo aprender junto com o poder do Espírito Santo. Amém, meu povo? Lição número 4, sem muita enrolação, né, Daniela? Qual o título da lição, Daniela? Os 7 mergulhos, ó! Vou mergulhar, meu povo, mais essa história e mais essa lição maravilhosa. Qual o texto-chave, Daniela? Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Muito bem, meu povo! Olha só, vamos falar do grande comandante, o general de todos os tempos, Naaman, né? E para a gente começar a falar dessa história, a gente tem que falar de um rei chamado Ben-Hadad. Ele era o rei da Síria. Só tem um problema. O comandante dele, o melhor, o general, estava com uma doença perigosíssima, contagiosa. Para vocês terem uma ideia, ele estava com lepra. A lepra era uma doença naquela época, ainda hoje muito terrível, mas naquela época, sem cura. A lepra naquela época era pior que tudo isso. Para vocês terem uma ideia, quem tinha o diagnóstico de lepra, praticamente já tinha sua sentença de morte. E agora, para um homem famoso, general, que tinha poder, tinha tudo. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa quando estava com lepra, ela já tinha que deixar o seu convívio social, o seu convívio familiar. Ele tinha que abandonar toda a sua parentela, família, tudo, seus negócios, seus empreendimentos, e ir para o Vale dos Leprosos. E tem mais, meus irmãos, uma doença degenerativa que começava consumindo os seus nervos, atrofiando, e você vai perdendo a sensibilidade. Você vai descobrindo todinho de uma pele de feridas, até que você morre daquela doença, caindo aos pedaços. Uma doença perigosa, degenerativa, pior que ela, só o pecado. A lepra é comparada ao pecado, meus irmãos. O pecado vai te consumindo aos poucos. O pecado vai te destruindo. Hoje em dia, só existe um antídoto para o pecado. É o sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas voltemos para aquela época. Naaman foi diagnosticado. E Ben-Hadad havia capturado vários escravos hebreus. E dentro da casa dele tinha uma criança escrava. E ela ficou sabendo que o seu patrão, que era Naaman, estava com lepra. E aquela criança havia sido bem criada. Lembra de Provérbios? Ensina a criança No caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. pois ela era uma criança criada nos caminhos de Deus. Irmãos, não existe função maior e principal do que os pais criarem seus filhos no temor do Senhor. Aquela criança disse: se ele for lá em Israel, o meu Deus, através do profeta Eliseu, pode curá-lo. Meus irmãos, agora o maior de todos os empecilhos para Naaman, o seu orgulho. Será que ele iria agora consultar um outro Deus que não fosse dos deuses assírios? Meus irmãos, e o que ele tinha a perder agora? Pois é, ele pegou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e muitas roupas finas de grife para levar como pagamento. Meus irmãos, chegou lá, foi atrás de Eliseu. Eliseu nem foi recebê-lo. Meus irmãos, tu já pensou? Tu sabe como é que são as pessoas de celebridades, autoridades, gostam de ser paparicadas, o orgulho bem alto, se acha melhor que todo mundo, sabe? Egocêntricos, egoístas. Meus irmãos, Eliseu mandou o seu servo lá dizer assim: ei, o profeta mandou tu ir tomar banho 7 vezes lá no Jordão. Meus irmãos, a primeira doença a ser quebrada do grande general Naaman era o seu orgulho. Porque
Lá, na Síria, existiam 2 rios maravilhosos. Pois é, esses rios eram lindos, limpos, maravilhosos, extensos, e as pessoas faziam muito cultos a Astarotes, aos deuses na beira dos rios. Ele mandou tomar banho no Jordão. No Jordão, meus amados, no Jordão é o seguinte, era um rio estreito, meio barrento. Para quem conhece o Rio Madeira aqui, tem umas partes que o rio é bem barrento, viu? Eu acho que ele pensou assim, eu não vou tomar banho nessas águas sujas, eu jamais vou. Irmãos, a gente tem que vencer o nosso orgulho. Tu sabe de onde veio o orgulho? De onde veio, Daniela? Lúcifer, Satanás. Diz que ele foi criado, aqui fala, acho que é na quarta-feira, Daniela. Vê se é na quarta-feira que fala. Tu tá na lição, filha? Tá? Cadê a parte que fala Lúcifer? Diz aí alguma coisa de Lúcifer. A Bíblia diz: seu coração tornou-se orgulhoso só por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Sabe quando a pessoa se acha melhor que todo mundo, anda com o nariz empinado, não fala mais com ninguém, porque às vezes passou num concurso, porque ganhou um carro melhor, porque recebeu uma herança? Tem gente porque está com uma casa nova, não fala mais com os amigos, não conhece mais ninguém. Volta lá, Daniela. Pode continuar lendo. E aí, continua, Daniela. O pecado teve sua origem com aquele que, abaixo de Cristo, era o mais honrado por Deus e o mais elevado entre os habitantes do céu. Gente, para tu ter uma ideia, o diabo ele era o segundo poder no céu. Porque olha só, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois era ele. Aí tu fala, tu não sabe contar? 1, 2, 3, 4. Não, meus irmãos, os 3 são 1. Ou seja, Lúcifer ocupava a posição de comandante general igual Naamã. Lê, Daniela. Lúcifer, filho da alvorada, era santo e incontaminado. Assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Certo. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Até que se achou pecado. Gente, o diabo não foi criado por Deus. Deus criou o Lúcifer, um anjo de luz, um anjo poderoso. Mas em algum momento, o mistério da iniquidade, ele, pelo seu livre-arbítrio, escolheu querer ser melhor, maior que o seu Criador. O orgulho o impedia de ser humilde. Hoje em dia a gente vê livrarias, livros, para todo mundo ser o melhor, ter sucesso, fazer tudo. Mas não tem livro para você ser humilde. O único livro foi escrito por Cristo Jesus, que deixou as cortes celestiais, que deixou todo o domínio do mundo, toda a pompa, toda a glória, tudo, para se tornar humilde. O mais humilde e manso de todos. Tanto que ele diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Pois agora, Naamã estava passando pelo seu maior pecado, que é o orgulho. Ele chegou lá no rio e disse, eu não vou tomar banho. E aí algum soldado disse para ele, mas ele te pediu, não é nada difícil, por que você não faz isso? Meus irmãos, eu imagino ele, sabe, gente que é orgulhosa, diz, eu não vou dar perdão, eu não vou voltar atrás, eu não vou me rebaixar. Não tem gente orgulhosa assim? Meus irmãos, se livra do orgulho, porque o orgulho fez o diabo. O orgulho nunca vem sozinho. O orgulho vem com a mentira, vem com morte, vem com pecado, vem com cobiça. Ele cobiçou o trono de Deus, cobiçou tudo. Te livra do orgulho, pois ele foi lá contra o seu orgulho. Entrou, deu o primeiro mergulho e saiu e nada. Eu imagino até o terceiro, quarto, quinto mergulho e nada. Tem muita gente, meu irmão, se perdendo por causa do orgulho. Eu imagino que no sexto ele disse, agora se eu for e não acontecer nada, eu não vou mais. Acho que talvez ele pensou em desistir no sexto mergulho. Mas no sétimo mesmo, quando ele mergulhou, que ele sarou, que ele voltou, como pele de uma criança novinho, foi, amém? Amém. Assim é o sangue de Cristo. Ele quer te purificar da lepra do pecado. Ele quer te curar de todo e qualquer... Olha, no tempo de Jesus, ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Será que nós temos gratidão pelas bênçãos e pelos milagres que Deus está operando em nossa vida? Meus irmãos, a primeira lição foi aquela criança que dava um bom testemunho. Nós estamos dando um bom testemunho por aí?
Nós devemos criar nossos filhos no temor do Senhor. Vocês que são pais de adolescentes, vocês adolescentes um dia serão pais. Criem seus filhos no temor do Senhor. Se livrem do orgulho. O orgulho mata. O orgulho vem junto com a mentira, com a cobiça, com tudo. Veja o diabo. Matou a terça parte dos anjos, um monte de gente, desde lá até hoje. Meus irmãos, quando ele foi lá com o profeta não cobrou nada. Não queria nada, afinal de contas foi uma graça. É um dom de Deus. Aquilo foi uma salvação para aquele homem. Aquele homem agora acreditava no Deus perfeito, no Deus Todo-Poderoso. Mas aí, Geazi, o servo do profeta Eliseu, cresceu seus olhos. A cobiça tomou conta dele. Pois ele deixou o rei embora, o comandante embora, e saiu correndo atrás. Depois ele chegou lá com uma mentira. Você veja, Tiago 2,10. Quem comete um pecado, quem quebra um, quebra? Todos. 10 menos 1 é igual a? 0. 0 na matemática de Deus. Ele chegou lá dizendo que tinha 2 pessoas carentes que precisavam. Que precisava de ouro, de prata e de roupas. Meus irmãos, ele recebeu. Deixou tudo, enterrou tudo, como Acã, que pegou aquela capa babilônica, prata e ouro, e enterrou, escondeu. Chegou lá como se não tivesse feito nada perante Eliseu. E aí Eliseu já tinha sido avisado por Deus. Onde é que tu estavas, homem? Eu não estava fazendo nada não, está tudo bem. Mentiu, meus irmãos. Podia ter assumido seu pecado como Adão e Eva, que Deus procurou eles lá no Éden. E Geazi, como muitos, cedem à cobiça. E a cobiça é a quebra de um mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo, nem casa, nem nada, meu povo. Olha lá, Davi cobiçou, perdeu 4 filhos, perdeu a moral, ficou de depressão. Salomão cobiçou, perdeu a sabedoria, ficou louco. Se não fosse no final se arrepender, veja o caso de, como já foi falado, de Acã. Acã levou um monte para o buraco por causa da cobiça. Ananias e Safira, por causa da cobiça, meu povo, morreram, cobiçaram aquilo que era de Deus. Meu irmão, a cobiça, o orgulho, é um pecado assim como a lepra. É um pecado que leva à morte. Qual é o salário do pecado, Daniel? A morte. Que nós possamos, meus irmãos, nos arrepender, mudar de vida, confessar o nosso pecado enquanto a porta da graça está aberta. Geazi se tornou um leproso. Até o final de seus dias, toda a sua geração ia carregar agora aquele pecado, porque cobiçou o que era de Deus. Meus irmãos, nós possamos aprender com essa lição. Aprender que Deus é um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que não faz acepção de pessoas, porque Ele curou um sírio, assim como Deus pode curar todos nós da maior de todas as enfermidades, do pecado. Somente o sangue de Cristo pode nos purificar. Espero ter ajudado todos vocês. Um beijo. Tchau, meu povo! Tchau!